Será que ensinar uma criança a revidar um tapa, revidar uma atitude, é uma inteligência emocional ou uma falta de inteligência emocional? Daqui a pouco eu irei falar aqui com o Paulo Vieira, é um dos maiores coach do Brasil, expert em inteligência emocional. Vamos conversar um pouquinho sobre esta atitude, como agir diante desta atitude. Mas eu queria agora contar uma história para você. Imagine você voltando do trabalho, chega em casa, abre a porta e você espera encontrar a sua filha feliz, né, alegre, né, e você encontra ela sentada lá no sofá, sofrendo, chorando, e você se aproxima dela e cada vez que você se aproxima, ela chora muito mais, fica balbuciando, e aí você pergunta para ela: filha, o que foi que houve, filha? E ela diz: papai, me bateram na escola. Imagine, parece que o mundo cai em nossa cabeça, não é isso? É muito difícil lidar com uma atitude como essa, mas precisamos, né? Precisamos tomar uma atitude. Por isso que é interessante estarmos preparados. Às vezes preparado com um livro, e eu digo, um livro muito importante, muito especial, é a própria Bíblia. Aqui mesmo nos Estados Unidos, eu sempre, estou sempre olhando a Bíblia, vendo os ensinamentos. Aqui tem ensinamentos fabulosos. Temos também outros livros, como esse aqui, ó, O Poder do Hábito, que é um livro super interessante, como criar hábitos poderosos, né, como crescer. E também tem livros também como esse aqui, olha, da Camila Vieira, que a gente busca também experiências de pessoas que passaram, né, passaram por experiências e superaram, experiência de superação. A gente tem que ter esse arsenal. Essa é a nossa base. Bons livros, né? Bons autores, bons vídeos nos ajudam, né, a termos bases diante de uma situação como essa, né, de uma filha que levou um tapa na escola. Mas também, às vezes você, devido às redes sociais, você procura para um coach, procura para um amigo, e foi o caso, né, dessa pessoa aqui. Ela perguntou para o coach Paulo Vieira: se, amigo, bater em Dani, Dani é o filho de Paulo Vieira, colocou-se na situação de Paulo Vieira na escola, o que você orienta ele, né? Então, se amigo bater no Dani na escola, o que você orienta a ele? A pessoa está indagando ao Paulo: Paulo, se teu filho de repente sofre uma agressão, né, o que a gente poderia, né, contar como palavras suas, né, para tomar o norte, já que a gente viu aqui que tem livros que nos ajudam, experiência que nos ajuda, mas Paulo Vieira também pode nos ajudar. Então vamos escutar agora a resposta de Paulo Vieira. Isso já aconteceu. E com os três filhos ao longo do tempo? Evite, 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 né? Sim, foi inevitável. Ou ele bater por trás, coisas. Pois é, como o Paulo está dizendo aí, às vezes a gente tem que tomar uma prevenção, tem que evitar, né? Eu lembro que quando a Gabriela, né, foi para a escola, os professores sempre convidavam a gente para a escola e a gente, na medida do possível, estava na escola. Aquela questão da escola plural. E os professores, nos primeiros dias de aula, eles falavam: olha, as crianças estão aqui para socializar. Elas estão aqui para aprender a conviver com outras pessoas, mas elas não têm experiência ainda. Então a gente vai estar ensinando as crianças. Agora, pais, às vezes pode acontecer uma atitude impensada de uma criança morder a outra, de uma criança dar um chute na outra, de uma criança bater na outra. Isso pode acontecer. Então ela estava nos prevendo de uma situação que podia acontecer. Claro, é uma situação, às vezes, que a gente não dá para prever, não dá para evitar 100%. Mas a escola estava ali para nos prepararmos naquele momento ali na escola. Imagine, né? Os professores falando isso, mas eles tinham aquela intenção de nos prepararmos para uma atitude, de repente, que aconteça na escola. E eu acho uma função muito interessante dos professores. Esses professores pensarem, né, em incluir os pais também na educação. Às vezes a gente quer jogar os filhos na escola, cobrar dos professores, mas não. A educação acontece também com a gente incluso. E é bom que a gente esteja e que a gente aproveite também esses momentos. Eu vi que aquele momento na sala de aula era um momento de educação, de se fazer educação. E a gente questionava os professores, falava e tudo.
para que não acontecesse o pior. Mas vamos continuar assistindo o Paulo, né, que fala que tem coisa que é inevitável. Meta a mão. Meta a mão com força para doer, para que ele nunca mais esqueça. Né? Isso tem muito a ver com o Brasil. Então ele está colocando aí, se de repente acontece o inevitável, mesmo diante de toda a prevenção acontece o inevitável, ele disse, olha, se bateu, vai levar. Meta a mão com força, para que as pessoas, né, para que esse aluno, esse amiguinho entenda. Mas eu queria também ouvir, afinal de contas, estamos aqui dialogando, não estamos aqui para crucificar ninguém. Paulo Vieira, ele tem a sua expertise, e eu acho que muita gente concorda com ele, mas seria muito bom ouvir também as pessoas que às vezes, né, tem mais a acrescentar. Então você pode estar colocando aqui na nossa página algumas ideias, porque eu digo, a educação se faz, né? Se faz quando há um diálogo. A gente não pode ser extremista. Mas imagine também se você diz, não filho, tudo bem, você vai apanhar, não tem nada não. E depois o Paulo vai até falar sobre isso, ele começou até falando que o Brasil durante muito tempo foi às vezes omisso na história, às vezes não foi capaz de lutar o suficiente. Mas eu digo, mesmo diante da história do Brasil, será que a gente tomando essa atitude de revidar, a gente vai estar transformando esse país em um país melhor? Será que a gente pedindo aos filhos que vai lá, faça, você tem que agir, será que isso vai tornar um país melhor? E eu digo, eu tenho também uma experiência para contar para você. Mesmo diante dessas experiências com os professores, sempre na sala de aula, sempre tentando ajudar, mas aconteceu uma vez que eu cheguei em casa, dessa mesma maneira, eu cheguei em casa, abri a porta e sempre a Gabriela vem me receber feliz, e nesse dia ela estava assim, meia, né, no cantinho dela, e quando ela me viu, chorou e tal, e o que foi que houve? Se derreteu toda, papai, o que aconteceu? E foi mostrando o bracinho dela. Uma outra criança tinha mordido o braço. Pô, a gente fica pasmo, a gente para naquele momento. Não sabe o que é agir. O que é agir? Eu vou telefonar para o pai dessa menina que fez isso, eu vou falar com a escola, não sei o quê. Depois a gente se acalma e começa a pensar. Mas como agir verdadeiramente? Como tomar uma atitude diante daquela situação, uma atitude que venha educar, que venha ajudar a Gabriela a se tornar melhor, mesmo diante de uma mordida. Como é que, Gabriel? Ou então, eu poderia muito bem dizer assim, eu vou pegar a maçã aqui, Gabriel, vamos treinar todo dia na maçã, vamos treinar para quando a coleguinha estiver perto de ti, você mordê-la também, revidar isso aí. Será que é a maneira mais educada de se agir? Eu digo, eu não estou aqui como aquele que sabe tudo, mas eu estou aqui para colocar essa situação, colocar a posição de Paulo, e colocar também à disposição esse canal para você também colocar as suas ideias. Será que a gente pedindo aos filhos que revide, a gente vai tornar uma sociedade, essa sociedade já é violenta, em uma sociedade melhor? Será se a gente, diante dessa situação, pedindo que bata muito mais forte, com mais força, com mais seriedade, vamos mudar essa sociedade? Vamos continuar ouvindo o Paulo. As pessoas impedirem o brasileiro de se defender e defender sua família. Isso é um absurdo. Então, o Messuri sabe, filho, evita. Mas se for inevitável, ou a pessoa pegar de forma, de pegar desprevenido, pode ir lá e enfiar a mão nele. Mas enfie com vontade. Né? Então, o Paulo está justificando que a nossa sociedade, às vezes, por muito tempo, se calou. Né? A nossa sociedade, às vezes, pode ter uma sociedade que tem uma história de omissões, mas nós estamos aprendendo. Mas será que a gente, revidando, a gente está dando essa lição de fortaleza? Será que esse é o caminho, a gente revidar? E nesses dias mesmo a gente vivenciou um episódio assim que é de crescimento, que eu falo da Bíblia, né? E nesses dias a gente teve a paixão de Cristo, a gente viu a paixão de Cristo.
e viu o momento que Jesus estava no jardim das oliveiras, estava sofrendo, e ele chegava a suar sangue, né? Chegou até a pedir: Pai, afasta de mim esse momento, esse cálice. Mas depois, né, com aquele beijo, ele foi traído. E os soldados avançaram para Jesus e foram logo querer pegá-lo, e Pedro tirou da bainha a faca e cortou a orelha do soldado. E Jesus pega a orelha do soldado, bota no lugar e diz: Pedro, eu te ensinei tanto, Pedro. Não é ferindo o outro que você vai resolver. Com ferro que fere, Pedro, você será ferido. Olha, Jesus nos deu uma lição. Não é a gente revidando, não é a gente às vezes contra-atacando que a gente vai resolver a situação. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente fala, né? Porque uma atitude, né, como essa, às vezes mal pensada, pode gerar, né, todo um conflito, todo um mal-estar. Por isso que é interessante esses canais, que a gente possa estar assim refletindo. E aqui, né, no YouTube é um canal para reflexão, é um canal para buscarmos a educação. E como Paulo mesmo fala, ele muitas das vezes fala que é interessante você colocar a inteligência emocional em tudo. Mas a inteligência emocional tem que ser do tamanho certo, no momento certo, no ponto certo. Imagine se você está numa mesa e uma criança está lá brincando e por acaso uma criança bate na outra, você dá logo um tapa naquela criança. Será que isso, ou será que não dá, mas que a gente peça para a criança dar um tapa na outra? Será que é o caminho? Será que não seria melhor o diálogo? Acho que a gente já falta tanto de diálogo nessa sociedade. Às vezes, eu colocando o caso de Gabriela, a gente foi na escola e depois a professora estava dizendo: olha, as crianças estavam brincando e eles disputaram um presente lá, um prêmio, e a criança reagiu e mordeu Gabriela. Então, diante de uma situação, a criança às vezes não sabe como resolver. E nós que temos experiência, que temos uma maturidade maior, temos que estar ensinando essas crianças a tomarem uma medida mais eficaz. Mas eu digo, o caminho, a gente vai trilhando, a gente vai buscando, vai aperfeiçoando. E eu queria saber de você, qual atitude você tomaria diante de uma situação como essa? Você pediria a seu filho, pediria àquela criança que revide, né, que tome uma atitude dura diante, eu digo diante de uma realidade cruel, porque você, né, manda seu filho para a escola é um local, um ambiente que devia servir de formação, e de repente você recebe um tapa, a sua criança recebe um tapa, a gente fica às vezes de mãos atadas sem saber o que fazer. Tem como tomar atitude, mas a gente tem que tomar a atitude adequada, a atitude do diálogo. O diálogo ainda é a bola da vez. Por que acontece tantas guerras, acontece tantas divergências? Porque falta a escuta. A gente tem que escutar o outro. Gregório, tu está pedindo para que a gente seja omisso? Não, de jeito nenhum. Eu estou pedindo para você não tomar decisões precipitadas. Porque eu digo, mesmo diante de uma realidade cruel, dura como essa, você tem que manter a ternura. Endurecer, pode endurecer, mas não perder a ternura. Se perdermos a ternura, a gente perde a batalha. Por isso, o forte não é aquele que revida, aquele que agride na vez. Não. Às vezes a gente parar, a gente esperar, a gente tomar uma atitude com maior inteligência emocional é muito melhor. Como o Paulo mesmo, eu gosto muito das explicações do Paulo, é interessante que a gente dose a inteligência emocional. Às vezes, diante de uma atitude, a gente coloca muita inteligência emocional ou pouca inteligência emocional. Então, a inteligência emocional tem que ser do tamanho certo, no momento certo, na hora adequada. Por isso fica aqui o nosso recado. Mas se você quiser mais, conteúdos como esse, que fale sobre expectativas de vida, sobre crescimento espiritual, sobre crescimento de inteligência emocional, você está no canal certo. Nos siga, faça a sua inscrição, para que quando tivermos conteúdo como esse conteúdo chegue logo para você.
Então a gente agradece a oportunidade, agradece a mensagem do Paulo, porque nos ajudou a refletirmos cada vez mais. Me siga para que a gente possa estar crescendo junto, construindo um Brasil cada vez mais forte, mas com ternura, com paz e também independência.